dar início, então, às nossas leituras aqui dos prolegômenos para Ontologia do Ser Social, de Jorge Lukács, né? Leituras e comentários, né? Com a participação aqui do professor Matheus de Castro, da Unesp de Assis. Então, nós vamos prosseguir a nossa leitura, né, nesse texto tão denso, tão importante, no sentido de uma reflexão final de um dos maiores filósofos marxistas do século XX, que foi Jorge Lukács. Então, vamos lá, né, Matheus, começar a nossa leitura e comentários. Vamos lá, Giovanni. Página 251 da edição aí da Boitempo que nós estamos utilizando, né? O caminho objetivo para a realização social da genialidade não mais muda, realiza, pois, processualmente, ao mesmo tempo, a remoção de suas formas dominantes em cada momento. O que Marx chama de recuo das barreiras naturais realiza-se também na causalidade imanente desse processo, de maneira sempre crescente. Anteriormente, em outros contextos, indicamos como, mesmo em terrenos da vida humana, em que a fundamentação biológica jamais pode ser de todo superada, alimentação, sexualidade, entre parênteses, esses terrenos são cada vez mais intensa e profundamente repassados por motivos sociais. Na medida em que o ser humano se torna individualidade, na medida em que as causalidades sociais de sua vida, como nascimento, origem, etc., que determinaram sua posição na sociedade, esvanecem-se, objetivamente e são subjetivamente superadas. A vitória dessa transformação se mantém em todos os campos da vida, não apenas em sua reprodução econômica imediata, em que essa tendência, desde o começo, se mostra dominante e transformadora dos outros campos. O mutismo biológico cessa de modo tendencialmente generalizado, mas é substituído na imediatidade do ser social por uma linguagem que, embora social, é ao mesmo tempo estranhada e estranhante. Marx constata essa contradição ao caracterizar esse período como pré-história do gênero humano. Bom, vamos... você quer comentar? Eu estou um pouco assim, impactado aqui com esse estranhada e estranhante, Giovanni. Não sei como é que isso bateu em você aí, mas me pegou de surpresa aqui. Mas... Tem a palavra entfremdung e tem a palavra Fremdheit, que é estranheza, né? Quer dizer, você tem diferenças, aí é que está a questão da... o Lukács não ia escrever algo que aí, é claro que aí mereceria procurar entender essa diferença, né? Esse estranhante, eu vou dar um chute aqui, eu não sei se eu posso estar enganado, né? Mas esse estranhante, ele poderia ser parecido com aquele conceito de Unheimlich, do Freud, que é o infamiliar, né? Quer dizer, que também alguém poderia traduzir como a estranheza, né? Que é diferente do estranhamento, né? O estranhamento, ele tem uma dimensão objetiva, né? Pelo menos essa é a leitura que eu faço, né? Quer dizer, o estranhamento não é meramente uma experiência subjetiva, embora seja também, mas ela tem uma dimensão objetiva, né? Agora, a estranheza é uma experiência subjetiva, né? Vamos dizer, é do sujeito diante dessa linguagem, né, que ele fala aqui dessa imediaticidade do ser social
por uma linguagem, né, quer dizer, essa linguagem que pertence a essa pré-história do gênero humano, né? Quer dizer, nós não conseguimos, apesar de todo esse recuo das barreiras naturais, nós não conseguimos nos livrar desse estranhamento e dessa estranheza, né? Que estão junto, né? Porque eu tenho que ver aqui na edição em alemão da Veredas, não vai dar para ver agora, mas eu vou ver, depois a gente pode voltar a conversar, porque é uma passagem muito rica, essa daqui, é uma daquelas passagens que mereceriam até uma aula, porque eu já tive contato com essa palavra, né? Fremdheit. Fremdheit tem sido utilizado por alguns sociólogos alemães quando eles discutem lá a questão da alienação e tal. E eu tenho até um texto aqui que se intitula Estranheza. Se colocar no Google, você vai encontrar essa expressão e que talvez tenha a ver com estranhante, né? Estranhante é aquilo que vem dessa estranheza. Agora tem que ver com mais cuidado isso daí. Se na verdade eu estou, né? Como é que é em alemão essa tradução dessa estranheza, né? Estranhada a gente já sabe que é Entfremdung, né? Assim, a Boitempo traduziu corretamente, né? Agora eu estou curioso para ver como é que o coletivo Veredas vai traduzir, porque os caras fizeram uma inversão assim meio doida, de que eles, de repente, decidiram traduzir Entfremdung por alienação. É uma coisa... Aí, esse é o tipo... Bom, a gente já viu que eles tentam justificar isso, né? Mas no começo não era assim. No começo o Sérgio Lessa traduzia Entfremdung por estranhamento, né? E eu não sei o que foi que houve, né? Né? Então, tem esses detalhes, essas coisas, mas eu acho que o Lukács está falando coisa muito interessante nesse parágrafo, que tem a ver com essa questão dessas transformações no campo da vida, mas que elas não conseguiram superar isso que persegue a espécie humana desde que ela se formou, porque isso não diz respeito só ao capitalismo, né? Ele está falando aqui do ser social e do estranhamento, esse estranhado e estranhante, como sendo parte desse próprio processo de objetivação, de exteriorização, né, nas condições vamos dizer, dessa sociedade de classes, né? É isso. Muito bem. Vamos lá, vamos avançar mais um parágrafo? Você quer Vamos. comentar alguma coisa? Vamos lá. Não, eu estou... bem agora, ó, tem um parágrafo. Esse próximo parágrafo aqui é imenso, mas vai dar para avançar bem e comentar bastante. Vamos lá. Vamos lá. Por que mera pré-história? Ele pergunta aqui, né? Por que mera pré-história? É claro que... Então, só para o ouvinte não ficar perdido aí, né? Quando a gente terminou o último parágrafo, a última oração do último parágrafo é: Marx constata essa contradição ao caracterizar esse período como pré-história do gênero humano. Né? Ele começa o parágrafo seguinte dizendo: por que mera pré-história? Né? Ele começa com essa pergunta. É claro que todo o complexo da adaptação ativa, tomado no mais amplo sentido, realiza objeto nos produtos do trabalho e modos de comportamento no processo de sua execução, que representam uma nova forma do ser diante das suas formas naturais. Se o ser social fosse uma simples intensificação, complexificação do ser natural, poderíamos considerar concluído, por princípio, o desenvolvimento da generidade que aqui se forma. Os fatos fundantes, o modo de ser das atividades por eles provocadas, criam, porém, uma situação inteiramente nova para o problema do gênero no ser social. Enquanto o gênero, de acordo com as suas bases ontológicas, pode ser apenas mútuo,
e aí entre parênteses, até mesmo desprovido de voz, fecha parênteses, como na natureza, pode se realizar em uma imanência espontânea do ser que se desenvolve espontaneamente, na medida em que as circunstâncias o permitam. Melhor dito, não importa em que fase esteja o seu ser em si mesmo, o seu ser precisamente assim, indiscutivelmente imanente, que em nenhum sentido aponta para além desse ser em si. Isso é demonstrado tanto pela geologia quanto pelo surgimento dos gêneros na natureza orgânica. Aí tem uma nota aqui que ele diz, nota 79. Quando as pesquisas incipientes tornaram possível uma representação do desenvolvimento lunar, muito provável, quando as pesquisas incipientes tornarem possível uma representação do desenvolvimento lunar, muito provavelmente mostrarão um processo irreversível diferente daquele da nossa geologia sobre a Terra. Este ser em si, todavia, em nenhum lugar apontará para além de si mesmo e mostrará um ser em si tão não problemático do processo irreversível, como a geologia mostrou para a Terra. Voltando para o texto. Só no ser social, em seu desenvolvimento objetivamente também incessante, aparece uma profunda problemática interna no próprio ser. Ela se expressa mais marcantemente no fato de que o desenvolvimento filogenético se mostra contraditório interna e ontogeneticamente no processo causado por ele mesmo, na medida em que, com objetiva persistência, estranha os exemplares da espécie em relação à generidade e só consegue substituir cada forma concreta de estranhamento por outra, igualmente estranhada. Deve-se enfatizar no sentido do que até aqui foi apresentado, que no fenômeno do estranhamento se trata, sobretudo, de algo ontológico. De maneira primária, ele pertence ao propósito do ser social, tanto em sua constituição objetiva, quanto em seus efeitos sobre os exemplares singulares do gênero. O fato de que ele, muitas vezes, se manifeste sob forma... Giovanni? Caí. Oi, tô ouvindo aqui, tá. Eu tinha caído, voltei novamente. Espera Vamos lá. aí, vamos lá, deixa eu ver aqui se, mas continua, a videochamada continua sendo gravada, certo? Maravilha. Então, vamos lá. Então, vou retomando aqui. O fato dele, muitas vezes, se manifeste, o estranhamento, né? Se manifeste sob formas ideológicas, nada muda nesse seu caráter fundamental, pois a ideologia, no ser social, é a forma geral para a conscientização e combate dos conflitos que surgem no plano econômico-social. Por isso, não é, em absoluto, um engano ver, na forma dupla das reações ideológicas ao estranhamento, um sinal de que o conflito manifesto neste aponta na respectiva generalidade mesma e nos seus efeitos sobre o ser de seus exemplares singulares para uma duplicidade nas bases objetivas de todo o complexo de problemas. Já apontamos para os componentes mais difundidos e, na prática, expressos no ser social imediato desse complexo. A respectiva fase da generalidade sempre se impõe nos exemplares singulares do gênero, em termos econômicos imediatos, assim como na superestrutura e na ideologia. Tem uma vasta gama de expressões que vai desde a coerção direta e indireta até tendências puramente ideológicas de persuasão de convencimento. O conteúdo desse complexo, a finalidade de se opor tão diferente é, porém, sempre determinado pela respectiva posição do desenvolvimento social, portanto, pela generalidade que a envolve. Então, com tal complexo, portanto, no momento em que defende essa generalidade, deve tentar impor também o estranhamento,
posto com ela própria, como única maneira do ser possível. Ele será tão mais crítico, reformista ou até revolucionariamente dirigido contra o estranhamento, quanto mais domine, mais ou menos conscientemente, os pressupostos ontológicos de uma fase de desenvolvimento que venha substituí-lo. Também aqui deve predominar o motivo de que essa generalidade seja apoiada como progresso necessário, sem consideração, entre parênteses, em geral, sem conhecimento do novo estranhamento, que com isso dominará a vida social. Imediatamente, portanto, tendo em conta apenas as formas amadurecidas na ação real das atividades sociais de toda sorte, pode-se dizer que nem os meios de ação da superestrutura, nem as formas de consciência da ideologia conseguem irromper do círculo de transformação histórica dos estranhamentos. Portanto, em toda a sua contraditoriedade, muitas vezes altamente crítica, eles devem confirmar a aparência de que a cadeia dos estranhamentos se alternam, seja uma forma ontologicamente inegável, que o ser seja, de modo definitivo, existente da forma adequadamente expressa da sociabilidade, da genialidade do ser social, do mesmo modo em que era o seu mutismo na natureza. Termina o parágrafo. Que é um longuíssimo parágrafo, né? E e não é fácil essas elaborações aqui do Lukács. Isso aqui não é fácil porque são escritos que ele próprio ele não organizou. Isso aqui ele escreveu antes de falecer e deixou como uma tentativa de síntese daquilo que ele já tinha feito. E ao elaborar essa síntese, ele foi colocando até coisas novas que não estão lá na ontologia do ser social. E coisas novas aqui que eu, particularmente, estou me deparando pela primeira vez, embora tenha lido Lukács há mais de 30 anos aí. Tenha lido mais ou menos aí, para falar a verdade, é a primeira vez que eu estou lendo aqui os prolegômenos, né? Quer dizer, e ele coloca essa questão aqui do estranhamento, né? Mas eu queria ouvir você aqui, alguma passagem que você gostaria de comentar, antes que eu faça também algum comentário. Giovanni, eu também estou bem surpreso aqui com a leitura, né, de algumas coisas que a gente vinha discutindo, mas, enfim, me parece inteiramente condizente com tudo aquilo que a gente vinha lendo até esse momento, né, que há uma expansão aqui para essa questão do estranhamento como uma cadeia, né, de desenvolvimento ontológico, de superações em processos contraditórios, onde o estranhamento está presente desde as fases primitivas, como ele constata aqui, né, dessa pré-história do gênero humano, e há um processo de substituição, inclusive na questão do mutismo, né, que ele estava colocando lá atrás e a linguagem aparecendo como algo estranhado e estranhante, né, que a gente tinha discutido lá atrás. E aqui ele continua desenvolvendo essa ideia do estranhamento nesse processo, né, como um processo necessário do desenvolvimento do indivíduo em relação ao gênero e do gênero em relação ao indivíduo, né? Como se colocam questões do gênero para o indivíduo que vai realizar o porteleológico. É uma passagem aqui, porque isso era uma coisa, né, sempre a gente discute lá a teleologia, lá no começo da parontologia, né? E a gente fica, ok, a teleologia é uma finalidade, é um objetivo, né, que não depende necessariamente da vontade, não depende da vontade, não é a vontade do sujeito, aquela finalidade. É um objetivo que muitas vezes, como ele cita lá, falando do Marx, né, o sujeito é impelido a agir mesmo que à custa da sua ruína. E então, é um objetivo que se estabelece.
E esse objetivo, ele coloca aqui, não é? Colocado por essa generalidade, quer dizer, estava, de alguma forma, expresso isso indiretamente naquele, quando ele fala da teleologia lá no começo, né, a ontologia, nos primeiros capítulos, nas primeiras partes, mas aqui ele expressa isso de forma bem clara, né? Ele coloca isso aqui numa passagem que agora não estou achando para citá-la aqui, devia ter marcado com lápis na hora que eu li, mas ele acaba dizendo isso aqui, né? A generalidade sempre impõe aqui, acho que é aqui. A generalidade sempre se impõe nos exemplares singulares do gênero, em termos econômicos imediatos, assim como na superestrutura e na ideologia. Tem uma vasta gama de expressões que vai desde a coerção direta e indireta até tendências puramente ideológicas de persuasão e convencimento. O conteúdo desse complexo, finalidade do seu pôr, tão diferente, porém, sempre determinado pela respectiva posição do desenvolvimento social. Portanto, pela generalidade que a envolve. É, Entendeu aí onde eu sim, consegui, né? exato, interessante aí, tá? O que eu estou tentando ver aqui, bom, ele está falando aqui de um complexo dos estranhamentos, né? Quer dizer, ele utiliza aqui no plural, não é só estranhamento. Ele fala em estranhamentos, né? No plural, a cadeia dos estranhamentos que se alternam, seja uma forma ontologicamente inevitável. Na verdade, aqui é a última frase do parágrafo. Portanto, em toda a sua contraditoriedade, muitas vezes altamente crítica, eles devem confirmar a aparência. Eles quem aqui? Ele está falando das atividades sociais, de toda sorte, ele está falando aqui da superestrutura, as formas de consciência da ideologia, o círculo das transformações históricas dos estranhamentos, né? Então, quer dizer, em toda a sua contraditoriedade, eles devem, quer dizer, esse círculo da transformação histórica dos estranhamentos, eles devem confirmar a aparência de que a cadeia dos estranhamentos que se alternam seja uma forma ontologicamente inevitável, que o ser seja de modo definitivo existente da forma, adequadamente expressa da sociabilidade, da generalidade no ser social do mesmo modo na qual era o seu mutismo na natureza, né? Quer dizer, o que eu estou entendendo aqui é que é aquele princípio que ele colocou anteriormente aí, de que você tem um processo contraditório em que o desenvolvimento da generalidade humana ele se dá no interior desse círculo de transformações históricas dos estranhamentos, né? Quer dizer, nós nos desenvolvemos enquanto generalidade não mais muda, né? À sombra dos estranhamentos, né? Quer dizer, os estranhamentos. O Lukács ele tenta recuperar, pelo menos isso que eu estou entendendo, né? Quer dizer que o estranhamento ele é um complexo, como o complexo do trabalho, o complexo da ideologia, o complexo da reprodução social, o complexo do estranhamento, né? Quer dizer, é uma forma do ser social, né? Quer dizer, você não pode falar em ser social sem falar, né, nessas formas. E ele tenta aqui estar colocando que essa forma, né, no caso, esse complexo do estranhamento, ele tem esse conteúdo muito contraditório, né? Quer dizer, o que eu tento
eu estou tentando pegar aqui como é que se dá essa elaboração dele, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a generalidade é um desenvolvimento inevitável, né? Ao mesmo tempo se abre, né? Esse desenvolvimento, né? Esse progresso necessário, ele se dá, né, levando em consideração também novo estranhamento, né, quer dizer, e que com isso dominará a vida social, né? Quer dizer, é como você tem que conceber o estranhamento como sendo parte não apenas das sociedades pré-capitalistas, sociedades de classe, as sociedades pós-capitalistas, as sociedades, inclusive no socialismo, né? E se nós pensarmos até no comunismo, é uma coisa curiosa, talvez essa leitura de pensar o estranhamento mesmo para além do capital, né? Quer dizer, pensar o estranhamento para além do capital significa você pensar o estranhamento ligado a esse processo de objetivação e exteriorização como sendo aquilo da ordem do desconhecido, né? Quer dizer que o Lukács ele já coloca lá no começo lá da dialética, né? Quando nós lemos as bases ontológicas da atividade humana, tem uma passagem lá que marcou muito, né? Pelo menos eu venho lendo aquilo a todo, né? E aquilo realmente é muito marcante quando ele diz que né, quer dizer, nós, né, os humanos, eles não dominam nem todas as circunstâncias da sua ação, nem também o resultado delas, né? Quer dizer, e sempre vai ter aquele, né, seja qual for, né, a atividade humana, né, o trabalho, você vai ter sempre uma sensação íntima de uma realidade transcendente, é uma coisa assim que é como se fosse né, esse estranhamento e essa estranheza, né, que está ligado à própria ontologia do ser social. Essa, pelo menos, eu posso estar enganado nessa interpretação, mas eu interpreto dessa forma, a partir daquele que eu entendi lá da própria, né, do pô teleológico, e que os humanos não dominam todas as circunstâncias e resultados, né? Então, agora, isso significa que esse desconhecimento, ou mesmo essa realidade transcendente, isso daí não necessariamente significa que você possa ter, isso possa se traduzir, por exemplo, num estranhamento como nós entendemos assim nas sociedades de classe, né? Quer dizer, no caso da religião, no caso da política, no caso enfim, de toda isso né, que são objetivações, né? Que são objetivações coisificadas e que são coisificações, né? Quer dizer que o estranhamento está presente. Agora, como é que no comunismo você teria esse estranhamento, né? Esse complexo de estranhamento, né? Veja bem, a ontologia de ser social ela é composta por partes que dizem respeito ao ser social, né? Lukács não escreveu ontologia do capital, nem do capitalismo, né? Quer dizer, isso mostra que esse complexo de estranhamento que tem na religião a sua forma, né, o seu modelo, né? Mas esse modelo, eu penso, ele diz respeito a uma sociedade de classe, né? É uma sociedade de classe, não necessariamente uma sociedade capitalista. Se tinha antes do capitalismo, você tinha, né? Você tinha a religião, que é essa coisa da inversão, né? Entre sujeito e objeto, tal, né? Quer dizer, agora essa inversão ela está na base
ela está na base da reificação, da coisificação, está na base do capital, está na base do estranhamento, como nós entendemos, a partir, inclusive, do trabalho estranhado, lá dos manuscritos, ou mesmo do estranhamento lá nos Grundrisse, que o Marx falava né, vamos dizer, do desenvolvimento tecnológico, né? Enfim, daquilo que de fato confronta, né, o trabalho vivo, né? Quer dizer, aí você tá diante de um complexo ideológico que diz respeito a uma sociedade de classe. Agora, a questão que se coloca é que, lendo isso daqui, ele está colocando aqui o estranhamento como sendo próprio a única maneira de ser possível dessa generalidade, né? Quer dizer, desse desenvolvimento da generalidade, né? Quer dizer, uma generalidade não mais muda, né? E quer dizer, uma generalidade que diz respeito ao ser social, né? A um ser social que já reduziu as barreiras sociais, que tem uma série de... Né? É assim que eu penso, Matheus. Eu não sei o que é que você pensa disso que eu estou formulando. Você pode, evidentemente, ter uma outra leitura, mas Lukács ele está pensando, quer dizer, até que ponto esse complexo do estranhamento ele diz respeito meramente à pré-história, né? Quer dizer, se você tem essa dialética do trabalho, né? Quer dizer, agora, talvez você diga, não, mas o estranhamento no comunismo não necessariamente, né? O desconhecido não necessariamente é estranhamento, é estranhado, é estranheza, né? Você pode ter uma estranheza que não seja, né? Você pode ter um campo de desconhecimento que não necessariamente é estranhamento, né? Quer dizer, você pode não dominar todas as circunstâncias, os resultados da ação, da praxis, né? Mas isso não quer dizer que você está sob um complexo de estranhamento, no sentido como a gente está falando aqui, né? Então, essa é uma discussão, né? Quer dizer, que a gente tem que ter muito cuidado para não confundir a cabeça das pessoas, porque as pessoas, elas entendem que o estranhamento ele é da ordem do capital, né? Agora, eu, vendo aqui, o Lukács, ele faz relações, ele fala do complexo do estranhamento como sendo parte dessa base objetiva, né, do próprio desenvolvimento da generalidade a partir né, do trabalho, né? Quer dizer, tal complexo, no momento em que defende essa generalidade, deve tentar impor também o estranhamento posto com ela própria como única maneira de ser possível, né? Também aqui deve predominar o motivo de que esta generalidade seja apoiada como um progresso necessário, sem consideração do novo estranhamento, que com isso dominará a vida social. Quer dizer, você sai de um estranhamento para outro que diz respeito a uma determinada fase do desenvolvimento histórico, né? Quer dizer, você tem transformações históricas dos estranhamentos, eles não são o mesmo, né? Quer dizer, o estranhamento na antiguidade não é o mesmo o estranhamento no feudalismo, não é o mesmo no capitalismo, no socialismo, né? E no comunismo, como é que vai ser? Quer dizer, no comunismo você vai ter estranhamento, né? Quer dizer, no sentido lukáciano aqui. Eu acho interessante, Giovanni, porque ele começa esse parágrafo longo e bastante denso, porque mera pré-história, né? Por que mera pré-história? Porque no parágrafo anterior,
ele termina falando que o mutismo biológico cessa de modo tendencialmente generalizado, mas é substituído na imediaticidade do ser social por uma linguagem, que, embora social, é ao mesmo tempo estranhada e estranhante. Marx constata essa contradição ao caracterizar esse período como pré-história do gênero humano. E daí ele começa esse parágrafo tentando explicar isso, né? Mas por que mera pré-história, né? Por que mera pré-história? Porque está falando do mutismo, né? Está falando desse momento onde o ser social inicial, né, que deu o salto para o trabalho, né, o salto ontológico aí do trabalho, da consciência, da linguagem, né, ele insere na sua existência aí, na existência desse ser, no processo de desenvolvimento desse ser, uma contradição, né, uma contradição de que vai produzir uma transformação, né, dentro desses processos. E essa transformação objetiva, material, né, se dá nos processos, né, no desenvolvimento das ações, das relações que esse sujeito, nos produtos do trabalho, na objetificação que ele vai pondo, ou seja, na objetificação da sua consciência, esse novo, ele não trata só, né, do desenvolvimento ontogenético do sujeito, nem só do desenvolvimento filogenético, mas dessa oposição, né, que é essa parte que ele fala aqui. Ele está falando da problemática interior do ser, né, ela se expressa mais marcantemente no fato de que o desenvolvimento filogenético se mostra contraditório, interna e ontogeneticamente, né? Então, o desenvolvimento da espécie filogenético se mostra contraditório interno e ontogeneticamente, quer dizer, e no desenvolvimento dos indivíduos, no processo causado por ele mesmo, né? Por ele mesmo, por esse desenvolvimento filogenético. Na medida em que, com objetiva persistência, estranha os exemplares, os indivíduos, os exemplares da espécie, né, em seu desenvolvimento ontogenético, em relação à generidade, em relação ao desenvolvimento filogenético, em relação a essa generidade. E só consegue substituir cada forma concreta de estranhamento por outra, igualmente estranhada. Quer dizer, esse processo de desenvolvimento é um processo também de produção de estranhamentos, né? Porque é um processo contraditório, né? É um processo contraditório de desenvolvimento, de mudanças dentro dessas relações do indivíduo com o gênero, num determinado momento, mas também com o próximo, né? Que é diferente, que tem um novo estranhamento, que tem uma nova contradição, que tem uma nova fase, né? Tanto que ele diz, deve-se enfatizar no sentido do que até aqui foi apresentado, que o fenômeno do estranhamento se trata, sobretudo, de algo ontológico, ou seja, desse processo de desenvolvimento do ser, né? De maneira primária, ele pertence ao próprio ser social, tanto em sua constituição objetiva, quanto em seus efeitos sobre os exemplares singulares do gênero. E nós não podemos esquecer que esses exemplares estão desenvolvendo a subjetividade, os processos de subjetividade. E a contradição fundamental que existe na paraontologia entre a teleologia e as determinações, né? É a causalidade, né? Então, Exato. não é, Giovanni? Então, aqui, eu acho que vai clareando um pouco para a gente essa colocação, né? Quer dizer, quando a gente vai pensando nessa subjetividade que está se formando ali, né? Ela é algo novo, mas que traz em si uma contradição muito grande, porque ela aponta para a diferença desse gênero e espécie de um gênero que cada indivíduo está produzindo a espécie, porque a própria espécie, a própria generidade humana é produto de uma objetificação humana, através do trabalho, do por teleológico, né? Onde ele insere novas posições, né? Ele insere novas possibilidades que vão pôr em movimento novos nexos causais, né? Ele rearranja nexos causais e põe ali algo
diferente, algo dessa subjetividade, que também não existia, essa consciência não existia antes, ela passa a existir e ela passa a determinar o gênero e a generalidade, porque ela é produtora, o ser social, a sociedade é produto do próprio ser humano, desses seres humanos que estão se produzindo. E aí a resposta, porque também mera pré-história, né? Porque a linguagem como desenvolvimento, o trabalho como desenvolvimento, está lá na mera pré-história desse gênero, que já se desenvolveu uma corrente, né, uma cadeia, melhor dizendo, de estranhamentos, que foi se produzindo ao longo desses tempos, né? E que nós podemos hoje falar desse estranhamento da sociedade capitalista, enfim, né, do modo de produção capitalista, agora, né, que nos últimos 250 anos, e que também, talvez dentro do próprio processo capitalista, tenha se alterado aí nas suas diferentes fases, né, mas, enfim, eu acho que ele vem apontando para essa tese, né, dessa questão primordial na ontologia entre a liberdade ali colocada pela teleologia, fruto dessa ação que tem uma pré-videação, né, onde a subjetividade passa a exercer um papel importante no rearranjo das cadeias causais, que são postas, né, diante de uma escolha na ação desse indivíduo, mas que também não é uma escolha só desse indivíduo, é também uma determinação da generalidade, como ele coloca lá embaixo, né? A generalidade também se coloca nesses objetivos teleológicos, né? E não as ações não são frutos da mera vontade singular, né, dos exemplares, mas também dessa generalidade. Então, é um processo que a todo tempo está se estranhando, né? Está produzindo, ele se volta contra o sujeito, né? Seja contra esse sujeito, contra essa dimensão genérica, seja contra essa dimensão singular, né? Parece que esse confronto, ele está, né, contraditório, essa contradição, ela está constantemente se refazendo, né? Se atualizando, se reconfigurando. Bom, não sei, Giovanni, se eu falei muita bobagem Não, aqui, mas enfim. é isso, não. Você colocou elementos que ajudam a esclarecer, porque você tem uma dialética aqui entre o gênero, entre o ser, né, o ser social, e os exemplares singulares do gênero, né? Você tem um gênero e os exemplares singulares. Quer dizer, essa questão dos exemplares singulares do gênero é fundamental porque é a questão das individualidades e do ser social, né? Quer dizer, na medida que esse ser social se desenvolve, você vai abrindo aí vamos dizer, uma estranheza, né? Um estranhamento entre esse ser social, né? Em sua constituição objetiva, e os efeitos desse desenvolvimento sobre os exemplares singulares do gênero, né? É aquilo que, de um certo modo, essa é a contraditoriedade, né, desse desenvolvimento que ele está salientando aqui, né, que estranha os exemplares da espécie em relação à generalidade, né? Quer dizer, na medida que se desenvolve esse gênero, né, isso não significa necessariamente que se desenvolva, você tem um desenvolvimento dos exemplares singulares, né? Quer dizer, como se tivesse uma certa lacuna olha, você tem um desenvolvimento da generalidade, não mais muda, mas ao mesmo tempo esses exemplares singulares estão imersos em superstições, em formas estranhadas mesmo né, de degradação da própria personalidade, quer dizer, você tem uma base objetiva, né, que abre um complexo de problemas devido a essa contradição entre o ser e os exemplares singulares, entre o gênero e os exemplares singulares do gênero. Essa questão dos exemplares singulares, quer dizer, das individualidades, é a questão fundamental, né? É a questão fundamental
porque é essa contradição que está colocada, quer dizer, inclusive a partir de Marx, né? Quando ele pensa a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Da questão ele fala lá, como é que ele diz, o trabalho objetivado, né? O trabalho objetivado ele se torna muito maior do que o trabalho vivo, né? Quer dizer, isso, de um certo modo, confronta o trabalho vivo, mesquinha o trabalho vivo, né? Quer dizer, isso é muito perceptível naquela passagem lá dos Londres, quando Marx fala o estranhamento, né? Quer dizer, é como toda essa máquina, essa maquinaria do capital, plataformas, inteligência artificial, tudo isso aí é um desenvolvimento da generalidade, de uma forma objetiva, do ser, né? Mas, ao mesmo tempo, esses exemplares singulares do gênero estão numa situação, vamos dizer, estranhada, né? Estranhada, como diz o Marx lá, estranhada, venalizada, alienada, né? Quer dizer, ele utiliza essas expressões, né? Isso é que vai caracterizar principalmente uma sociedade onde você não tem o controle social, né? Quer dizer, é isso que, de um certo modo, coloca, vamos dizer, os maiores riscos, né? Do estranhamento numa sociedade onde você, né, tem esse desenvolvimento da generalidade, né, e essa alienação, né, da singularidade, dos exemplares singulares do gênero, né, por conta da propriedade privada, né. Aí é claro que o Lukács ele não fala isso, mas eu estou tentando pensar muito nesse espírito do texto do Marx, né, que ele pensa nesse sentido, né? Que quer dizer, isso tem uma base objetiva, né? Essa base objetiva, ela não é só o desenvolvimento da generalidade que o Lukács está colocando. Essa base objetiva, ela é também a questão das relações de produção, né? Quer dizer, que é a essência do capital, as relações de produção, a propriedade privada, né? Pelo menos para Marx, fazia com que esse progresso necessário, que é um progresso necessário, né, que ele vai fazer referência aqui quando ele vai dizer da redução das barreiras naturais, do desenvolvimento, aperfeiçoamento do trabalho, da divisão social do trabalho e tal, né, mas que faz com que abra essa fenda, né, essa fenda metabólica aí bom, é claro, né, que essa interpretação é uma interpretação possível, que a gente está lendo um texto muito difícil, não é um texto fácil, certo? Eu tenho que reconhecer que não é um texto fácil, o texto lucasiano, né? É um texto que, de um certo modo, provoca, mas o bom dessa nossa leitura e comentários é que a gente está fazendo um exercício mental aqui, intelectual, né, para tentar, de um certo modo, né, tentar entender essas questões que são questões complexas, elas não são só contraditórias, elas são complexas no sentido de que o autor ele está pensando de uma forma muito original. O Lukács ele não está meramente repetindo Marx, ele não está repetindo outros autores, ele está sendo muito original nessa. E eu não sei até que ponto ele conseguiu fechar essa originalidade dele, porque é um texto de fim de vida, um texto de rascunho, né? Você imagina a desgraça que você está tentando elaborar uma concepção original, né? E às vezes, né, você se depara com essa finitude aí, porque isso aconteceu também com Marx, né? Aconteceu com Gramsci, aconteceu com... Olha, é uma coisa impressionante a quantidade de marxistas, do próprio Marx, né? E dos grandes autores, né?
que não conseguiram, de um certo modo, eles abrem problemas, mas não conseguem fechá-los, né? Porque, na verdade, a riqueza está em abri-los e deixa para a posteridade aí, para nós estarmos tentando fazer uma interpretação, e também é uma interpretação que ela chega a ser até tão livre quanto a do próprio Lukács, quando ele fez com respeito a Marx, né? Nada impede que você consiga, a partir das reflexões lukácianas, tentar conceber uma explicação, né, que consiga dar uma direção a esses problemas que ele está colocando, né? Eu, pelo menos, penso assim, eu acho que ninguém deve ser escravo de autor nenhum, né? Agora, a gente tem que ser honesto, competente, para tentar entender, né, de forma muito competente cada autor, antes de criticá-lo e antes de prosseguir na caminhada, né? Porque senão vai cair num abismo, porque é aquela coisa, se você pode até ir além daquilo que está no mapa, mas se você não entender o mapa, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Quer dizer, e essa reflexão que ele está fazendo é uma reflexão de onde ele vai pulando assim se a gente for verificar, é um texto que ele não organiza, ele vai pulando de um tema para o outro, e como a nossa discussão, que já está no final, a gente faz leituras, conversas descontínuas, né? A gente, isso às vezes fica difícil a gente saber que direção, onde é que o Lukács quer chegar com essas reflexões. Mas aí fica esse convite aí ao público, de estar pegando os próprios prolegômenos, né, para ter essa visão assim, de tentar, vamos dizer, afinal de contas, como é que ele vai alinhavando essas questões, né, que nós sabemos que questões são essas. A questão da generalidade, que é o grande tema do velho último Lukács, né, a questão da generalidade, né, generalidade para si, né, não é em si, é para si, né, a questão da generalidade, pensando a generalidade como sendo o próprio desenvolvimento do humano, né, numa perspectiva de uma ética marxista, né, que é o grande objetivo dele, que infelizmente ele não conseguiu fechar essa questão. Matheus, eu acho que a gente pode parar por aqui. Esse último parágrafo foi uma cacetada. Temos que reconhecer, né? Temos que ser honestos. E a tarefa para o próximo encontro, daqui a 15 dias, se tiver uma oportunidade, de pegar, assim, o que nós já foi lido, pegar, afinal de contas, né, que linha é que o Lukács está desenvolvendo aí nos prolegômenos. Né? O que é que você está, inclusive, tanto para trás como para frente, para a gente tentar situar um pouco, né, aonde é que ele está querendo chegar, ou se ele chegou, né, porque o texto, em algum momento, o texto vai parar. Mas essa é a grande questão. Eu vou estar também fazendo esse esforço, vou também estar trazendo essa contribuição aqui, e fica esse, né, o que é que ele está tecendo nos prolegômenos, né? Essa talvez seja a pesquisa que a gente possa fazer para situar, inclusive, as próximas reflexões, porque ele está tecendo alguma coisa, ele está elaborando aí essa questão aí do estranhamento, que é a questão que nos interessava, que nos interessa. A gente foi, inclusive, para essas páginas para tentar, né, e de repente a gente está lidando aí com até outras categorias, estranheza, estranhamentos no plural, complexo de estranhamentos, enfim, uma série de questões que, na verdade, a gente pergunta onde é que ele quer chegar e em que sentido tem discutir o conceito de estranhamentos a partir do projeto dele de estar elaborando uma ética, né? Quer dizer, qual é o sentido de estar discutindo essa? Por que é que ele conclui a ontologia do ser social com a categoria de estranhamento, né? Quer dizer, essa é uma questão que talvez seja
seja interessante, né, pelo menos para quem está escutando, assim, vamos colocar essa questão aí que eu também vou estar refletindo e a gente vai dar continuidade à discussão, né? Perfeito, Giovanni. Acho que é totalmente válido a gente tentar fazer essa linha aí, para a gente conseguir elaborar melhor até esses últimos parágrafos mesmo, né? E o que vem pela frente, porque essa pergunta que você coloca é fundamental. O que que é essa... Por que fechar com o estranhamento, né? Sendo que o caminho agora seria a ética, né? Como isso se encaixa, né? O que que ele estava querendo nessa elaboração, né? Achar o sentido disso tudo. Perfeito. Exato. Ficamos Então por é isso. aqui. Daqui a 15 dias vamos prosseguir essa nossa conversa e nos encontramos aí na próxima quarta-feira, né? Com o tema lá da personificação das coisas. Mas só para deixar um gostinho na boca aí de quem está ouvindo a discussão, lembrar que ele saiu nós saímos aqui do ponto onde ele falava da personalidade, onde ele falava sobre essa questão dessa unidade interna. Só para ficar esse gostinho aí, já pensar esse caminho que nós Fica vamos aí fazer já daqui a 15 dias. provocação, o gancho, é isso aí. Um Valeu, abraço, Matheus. Giovanni. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais.